Olá, seja bem-vindo ao nosso Fábio e Você, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, hein? Olha o mês acabando, né? Hoje é quarta-feira e é dia de Fábio e Você aqui na tela da nossa STV do Grupo FVB Comunicações, hein? Bom, gente, hoje nós vamos fazer um Fábio e Você diferente. Hoje a gente não vai ter convidado, então, como você está vendo, eu estou sozinho. Hoje nós vamos fazer um programa especial aqui para você. Hoje nós vamos mostrar uma matéria super especial aqui no Fábio Você sobre cantores que ficaram famosos nos anos 90, mas que hoje perderam tudo e até onde morar. Você já imaginou que aquele seu cantor amigo famoso lá da década de 90, você que tem mais de 40 e já sabe que esse cantor hoje está pobre, que ele nem tem onde morar? Mas antes de eu mostrar essa reportagem para você, eu convido a você, a se inscrever no nosso canal aqui no Sucesso News TV, aqui no YouTube, e vem fazer parte da família do grupo FVB Comunicações, hein? Porque aqui você sabe que de segunda a sexta-feira tem um podcast diferente para você, hein? Segunda tem o Sem Firula, na terça salvando vidas no trânsito. Hoje sou eu, Fábio, e você, e na manhã tem o nosso Bielzinho com Fala Meus Boleiros, e na quinta tem o Lugar Alto com o nosso querido Wagner. Então fica ligado, porque aqui no grupo FVB tem sempre um podcast diferente para você, hein? Então, como eu disse, hoje o Fábio e Você, ele é diferente, hoje não tem entrevistado, mas presta atenção, na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, um entrevistado bombástico do meio da política, eu vou trazer aqui no Fábio e Você. Então, tá curioso de saber? Eu vou anunciar ele na segunda-feira que vem, ele já confirmou presença, ele é parente dos homens, hein? É parente dos grandes, e prometeu abrir a mala aqui. Ele só falou para mim, Fábio, eu só vou se eu puder falar o que eu quiser. Eu falei, aqui tá liberado. Então, semana que vem, presta atenção, um convidado bombástico da política de Barueri, aqui no nosso Fábio Você. Ficou curioso? Então, semana que vem, ele vai estar aqui com a gente e eu vou estar frente a frente com ele falando tudo. Mas hoje, o Fábio Você vai começar aí trazendo essa matéria especial aí sobre os cantores que ficaram famosos e agora estão pobres e nem têm onde morar. Curta do começo ao fim, porque você vai ver cada cantor aí que você vai ficar aí surpreso. Vamos conferir? Roda aí então o Fábio e Você especial desta quarta-feira, dia 24 de setembro. Fica com a gente até o final, hein? Você já imaginou ganhar milhões, ser aplaudido por multidões, ver seu rosto estampado em capas de revistas e anos depois não ter nem onde morar? Pois é, a vida de muitos artistas brasileiros tomou um rumo que ninguém esperava. Neste especial, você vai conhecer cantores que chegaram no topo, viveram o luxo, mas acabaram perdendo tudo. Alguns ganharam cachês altíssimos, venderam milhões de discos, lotaram shows por todo o país, mas hoje vivem de favor, em condições simples, ou até mesmo na miséria. Seja por má administração, decisões ruins, vícios, traições, empresários mal intencionados ou até problemas com a justiça, cada um desses artistas tem uma história de altos e baixos que reflete o quão instável pode ser o mundo da fama. De ex-integrantes de bandas que marcaram época, até vozes que embalaram romances e bailes, o que todos eles têm em comum é o contraste brutal entre o que foram e o que vivem hoje. Prepare-se para relembrar nomes que fizeram parte da trilha sonora da sua vida e se emocionar com os caminhos inesperados que o destino reservou para cada um deles. Nos anos 70 e 80, bastava ouvir Fernando, Vou Te Amar. Para saber, era Perla, a cantora paraguaia que conquistou o Brasil. Ela foi um verdadeiro fenômeno de vendas, com mais de 15 milhões de discos vendidos, 11 discos de ouro e 25 CDs lançados. Seu repertório, que incluía versões de músicas do grupo ABBA, virou trilha sonora de muita gente. Ela era a presença garantida nos programas de televisão, rádio, festivais e bailes. A Perla era ouro puro, mas por trás do brilho dos palcos, a realidade era sombria. Casada com o próprio empresário, que também era abusivo, Perla sofreu agressões físicas e psicológicas constantes. Ele controlava tudo, inclusive as finanças. Eu tinha que ser uma máquina de faturamento, ela chegou a dizer. Apanhava, era obrigada a cantar mesmo doente, teve 3 cirurgias na vista por causa de socos. O resultado? Levaram tudo.
Ela não tinha controle nem da própria conta bancária, que era conjunta com o marido. Quando tudo desmoronou, já era tarde. Perla se viu vivendo em uma casa tomada por acúmulo de objetos, doente, abalada emocionalmente e sem dinheiro. Foi resgatada com a ajuda da mídia, passou por tratamentos e hoje vive uma vida simples em uma chácara longe dos holofotes. Ainda se apresenta de vez em quando, mas longe do que já foi um dia. De um auge milionário para um final modesto e discreto, Perla é o retrato do que acontece quando a fama não vem acompanhada de proteção, nem emocional, nem financeira. E por falar em artistas que perderam tudo depois de alcançar o topo, no final dos anos 80 e começo dos 90, se você ligasse a TV ou rádio, era impossível não ouvir o som da Banda Polegar. Lançada por Gugu Liberato, o grupo virou febre nacional. E no meio daquele sucesso todo estava Ricardo Costa, baterista e vocalista. Com músicas como Dá Pra Mim e Sou Como Sou, o grupo vendeu milhares de discos, fazia turnês por todo o Brasil e vivia o tipo de fama que qualquer jovem da época sonhava. Ricardo, como integrante do Polegar, viveu o luxo de shows lotados, viagens e cachês altíssimos. Ele mesmo chegou a dizer: "A gente ganhava bem, tinha estrutura, seguranças, hotéis, cachês altos, mas a fama acabou e o dinheiro também." Após o fim da banda, Ricardo tentou seguir carreira solo, chegou a se formar em Direito, mas nunca atuou na área. Com o tempo, as contas foram acumulando. Em 2014, já enfrentando uma grave crise financeira, revelou que não conseguia pagar o aluguel nem a pensão da filha. A dívida ultrapassava os R$120 mil. Sem saída, recorreu às redes sociais para pedir ajuda, mas acabou sendo atacado por pessoas que o chamaram de vagabundo e acusaram de querer dinheiro fácil. Isso o abalou profundamente. Teve um momento em que pensei até em tirar minha própria vida. Com esforço, conseguiu trabalho como chefe de cozinha em um restaurante. Mas mesmo ali, os desafios continuaram. Em 2022, voltou à TV para relatar novamente as dificuldades financeiras e pedir ajuda, desta vez para manter o próprio negócio de pé. Ricardo Costa, que já teve tudo no auge da juventude, hoje luta dia a dia para se sustentar. Quem viveu os anos 90 e 2000 conhece a dupla Rick e Renner. Com a música Ela É Demais, os sertanejos estouraram no país inteiro e venderam mais de 10 milhões de discos. No auge, Renner estava entre os cantores sertanejos mais bem pagos do Brasil. Lotava casas de shows, programas de TV e acumulava um patrimônio milionário. Mais de 25 anos de carreira sólida, com direito a mansões, carros importados e cachês altos. Mas a fama não durou. A primeira separação da dupla aconteceu em 2011. Depois, tentaram retomar a carreira, mas os problemas pessoais e financeiros já estavam dominando a vida do cantor. Entre 2015 e 2018, Renner enfrentou sérias dificuldades financeiras. Em entrevistas, revelou que sua mãe o ajudava a pagar o aluguel de um apartamento simples. A vida da gente, a gente tem que se adaptar às condições. Esse aqui é um apartamento alugado que minha mãe paga para mim. O que agravou ainda mais a situação foi um acidente de carro envolvendo o cantor que terminou com 2 vítimas fatais. Ele foi condenado judicialmente a pagar uma indenização de 1,5 milhões de reais às famílias das vítimas. Como não conseguiu quitar a dívida, teve bens penhorados. Além disso, enfrentou problemas com álcool e outras substâncias, o que contribuiu para o afastamento dos palcos e a quebra financeira. De um dos nomes mais respeitados da música sertaneja a um artista sem patrimônio, sem agenda lotada e vivendo com a ajuda da família, a queda foi dolorosa. Renner segue tentando se reerguer, mas o contraste com o auge é nítido. De milhões no banco, hoje
depende de apoio, até para pagar o básico. Nos anos 90, a banda Cara à Metade ganhou projeção nacional, com o sucesso da música Morango do Nordeste, que rapidamente virou febre nas rádios e festas populares. O grupo emplacou o disco de ouro, com shows por todo o Brasil e contratos com grandes gravadoras como a Sony Music. Um dos integrantes mais lembrados era o PP, que inclusive foi o responsável por batizar a banda. No auge, fizeram turnês nacionais com cachês altos. Viveram o prestígio da fama, com direito a plateias lotadas. Apareciam em programas de televisão em horário nobre. Mas tudo começou a desandar em 2000, quando PP e o cantor Vavá saíram da banda após desentendimentos internos. A partir daí, a vida financeira do artista entrou em declínio. Anos mais tarde, PP revelou estar trabalhando como supervisor de obras e, posteriormente, como porteiro de um prédio no litoral de São Paulo. Segundo ele, nunca viu de fato o dinheiro que a banda movimentava. Quando o grupo tentou um retorno, PP foi excluído do contrato, não tinha poder de decisão e só receberia caso houvesse lucro, o que não aconteceu. Em 2013, PP entrou na justiça, buscando direitos trabalhistas, mas o processo não foi favorável. Com dificuldades, fez apelos públicos pedindo ajuda e, em entrevista emocionada, desabafou. É muito triste ver quem teve seu momento de brilho, de palco, e depois não consegue suportar o peso de perder tudo. Eu não queria dinheiro fácil, só queria uma chance. Do sucesso com uma das músicas mais regravadas dos anos 90, A Portaria de um Prédio, PP é mais um nome que ilustra com força o tema do luxo ao lixo. Se teve alguém que brilhou intensamente nas décadas de 80 e 90, foi Sandra dos Vales Reis, mais conhecida como Cantora Sol, com uma mistura de inocência, sensualidade e uma voz marcante. Ela conquistou o Brasil e depois o mundo. Seus discos batiam recordes de venda e os palcos estavam sempre cheios. O auge veio quando se mudou para o Japão, onde fez carreira por 10 anos. Lá cantava em 7 idiomas, foi apelidada de a Musa do Imperador e alcançou um status de estrela internacional. Morava em cobertura no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e vivia rodeada de luxo. Mas toda essa glória desmoronou de forma inesperada. Ao retornar ao Brasil, tentou retomar a carreira musical, mas não conseguiu emplacar nenhum sucesso. Em 2016, deu uma entrevista emocionada à TV, revelando que estava falida, sem condições financeiras para viver e morando em uma pensão. Chegou a pedir ajuda jurídica para tentar reaver parte do patrimônio que havia perdido. Como se não bastasse, em 2021, processou a cantora Gretchen por ter sido citada de forma pejorativa em sua biografia. Sol pedia uma indenização de R$1 milhão e exigia que o livro fosse retirado de circulação, mas a justiça não atendeu seu pedido. Desabafando sobre o despejo, ela declarou: "Não caiu a ficha ainda, sabe? Fiquei tão atordoada quando aquele bando de enlouquecedores chegou no meu apartamento e foi tirando as coisas. Cara, isso não tá acontecendo." Da musa admirada por multidões ao drama de perder tudo e implorar por apoio, a história de Sol é um retrato doloroso de como a fama, mesmo quando gigante, não garante estabilidade para sempre. No auge dos anos 80 e 90, o Brasil conhecia uma das vozes mais doces e marcantes da música romântica, Kátia de Oliveira, também conhecida como Kátia Regina. Ela foi apadrinhada por Roberto Carlos, e não era à toa, talento não faltava. Mesmo sendo deficiente visual, desde o nascimento, Kátia conquistou o público com seu carisma e talento, gravando sucessos imortais como Qualquer Jeito, uma adaptação da música Bem, assinada por Roberto e Erasmo Carlos. A cantora acumulou
uma coleção de prêmios e conquistas, discos de ouro, platina e diamante, prêmios como Globo de Ouro, Música do Ano e disco mais vendido turnês internacionais e um álbum em espanhol que a levou a brilhar na América Latina. Era uma artista consolidada, reconhecida, aclamada e querida pelo público. Mas a trajetória de Kátia mudou drasticamente. Em 1994, após lançar seu último álbum em português, Kátia decidiu se afastar da música para se dedicar à causa dos deficientes visuais. A decisão foi nobre, mas significou também o fim de sua carreira como grande estrela da música nacional. O baque maior veio em 2017, com a morte de sua mãe, a quem era extremamente apegada. Esse episódio mergulhou a cantora em uma grave depressão, da qual até hoje luta para se recuperar. Sem a força emocional para retomar a carreira, Kátia passou a viver com o pai, levando uma vida modesta, bem diferente dos tempos de premiações e palcos iluminados. Hoje, aos 61 anos, ela está longe dos holofotes, mas permanece como uma lembrança viva de um tempo em que o talento falava mais alto que qualquer obstáculo. Nos anos 90, não tinha quem não cantasse junto. Mania de Você de Tanto Querer. Essa era a voz de Pepe e Neném, irmãs gêmeas que conquistaram o Brasil com carisma, talento e uma história de superação desde cedo. De origem humilde, fugiram de casa aos 16 anos para escapar das agressões físicas do pai. O sucesso veio rápido. O disco de estreia, lançado em 1999, vendeu mais de 200 mil cópias e rendeu disco de ouro. O cachê dos shows bombava, estavam nos programas de TV mais famosos e viraram queridinhas do público. Mas bastou o brilho começar a apagar que tudo começou a ruir. No ano seguinte, tentaram emplacar um novo álbum, mas ele foi um fracasso comercial. Em 2001, revelaram que haviam sido enganadas por um ex-empresário que cobrava cachês altos pelos shows, mas repassava a elas uma fração mínima ou simplesmente sumia com o dinheiro. Sem lançamentos de sucesso desde então, a dupla enfrentou fortes dificuldades financeiras. Em 2012, assumiram publicamente a homossexualidade e relataram que os poucos convites para shows vinham de boates LGBT, com cachês bem baixos. Em 2021, tomaram uma atitude drástica. Foram a público pedir ajuda financeira, alegando terem perdido tudo e estarem quase indo morar na rua. Chegaram a vender tudo o que tinham. Em um desabafo emocionante, uma delas disse: "A gente pensou em roubar, mas eu falei, não, a gente quer cantar, só isso, quero uma chance. Tem gente lá em cima que poderia ajudar. Não quero dinheiro, quero oportunidade." De ícones pop a símbolo de luta pela sobrevivência, Pepe e Neném mostram que nem todo o brilho da fama consegue iluminar os caminhos da vida real. Belchior, dono de uma das vozes mais emblemáticas da música popular brasileira, marcou gerações com letras profundas e críticas sociais afiadas. Seu álbum mais icônico, Alucinação, 1976, trouxe sucessos eternos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como Nossos Pais e Divina Comédia Humana. No auge, Belchior era tratado como gênio. Seus shows eram disputadíssimos, sua presença nas rodas de intelectuais era respeitada e seus discos vendiam aos milhares. Era parte do chamado pessoal do Ceará, ao lado de nomes como Fagner e Amelinha, consolidando-se como um dos principais compositores da história da MPB. Mas o que poucos esperavam era o que viria a seguir. A partir de 2005, Belchior simplesmente sumiu dos palcos e da vida pública. Cancelou shows, deixou para trás contratos, abandonou seus bens e até sua família. Deixou tudo para trás, inclusive as filhas, que acabaram o processando judicialmente. Nos anos seguintes, surgiram reportagens dando conta
de que o cantor vivia como um nômade, mudando constantemente de endereço, sem pagar aluguel ou prestar contas com a justiça. Ele chegou até a viver um tempo em uma casa de caridade. Suas contas bancárias foram bloqueadas pela justiça, seus bens abandonados e seu nome desapareceu dos grandes veículos. Belchior, o filósofo da música brasileira, que faturou alto e teve respeito nacional, passou os últimos anos da vida vivendo com humildade e sem vínculos familiares. Em abril de 2017, faleceu vítima de um aneurisma cerebral, aos 70 anos. Sua morte gerou homenagens por todo o país, mas a verdade é que ele morreu sozinho, distante dos palcos, do dinheiro e da família. Bartô Galeno foi, sem dúvidas, um dos grandes nomes da música brega romântica no Brasil. Sua voz marcante e letras sofridas embalaram corações apaixonados por todo o país. O auge de sua carreira veio no final da década de 1970, especialmente com o hit No Toca-Fita do Meu Carro, lançado em 1978, um verdadeiro hino dos apaixonados da época. Com sua carreira estável por muitos anos, Bartô não era apenas um cantor regional. Ele era presença constante em palcos por todo o Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, e chegou a ser uma das principais atrações da Virada Cultural Paulista de 2009, evento prestigiado e concorrido. Por décadas, manteve-se como referência no gênero e fazia shows para multidões. Seu nome carregava prestígio e respeito dentro do universo da música romântica popular brasileira. Mas o tempo, os problemas pessoais e de saúde cobraram um preço alto. Em fevereiro de 2013, a primeira grande polêmica. Bartô não compareceu a um show marcado. A justificativa? Passou o dia bebendo com amigos, embriagado, sem condições de se apresentar. A notícia repercutiu mal e foi o primeiro sinal público de que algo não ia bem. Logo depois veio o golpe mais duro, problemas de saúde seríssimos. Bartô precisou passar por 2 cirurgias de risco, pois 95% das suas artérias estavam entupidas. O diagnóstico foi assustador e exigiu internação prolongada. Durante o período, o cantor enfrentou um quadro de depressão profunda, temendo nunca mais voltar a cantar. O homem que um dia lotou shows e figurou entre os mais tocados do rádio brasileiro, passou a se apresentar apenas em locais pequenos, com públicos modestos. Sua presença na mídia desapareceu quase por completo, e a indústria musical seguiu sem olhar para trás. Apesar de todos os baques, Bartô Galeno sobreviveu. Fisicamente, se recuperou. Psicologicamente, aos poucos retomou forças. Hoje, segue se apresentando, com menos visibilidade, sim, mas ainda fiel ao seu estilo, à sua história e ao seu público que não o esqueceu. Domine marcou uma geração ao vencer o Big Brother Brasil 3, em 2003. Carismático, simples e carente da atenção do público, ele conquistou o coração de milhões de brasileiros e também o prêmio de R$500 mil, uma fortuna para a época. Além do prêmio em dinheiro, Domine ganhou visibilidade nacional e ainda viveu um romance midiático com Sabrina Sato, musa daquele mesmo BBB. Por um tempo, parecia que o mundo estava a seus pés. Fama, dinheiro, oportunidade. Era comum vê-lo em programas de TV, recebendo convites, sendo reconhecido nas ruas. Mas o que parecia ser o início de uma vida de celebridade virou um capítulo de frustrações. O relacionamento com Sabrina acabou logo após o fim do programa e o prêmio desapareceu. Em entrevista, Domine confessou que investiu mal todo o dinheiro que ganhou. Nenhum dos negócios que tentou deu certo. O sonho se transformou em dívida. Buscando se reinventar, Domine tentou entrar para a política, mas não foi eleito. Em 2013, voltou ao Big Brother Brasil, edição especial
mas foi eliminado logo no início, sem tempo de reconquistar o carinho do público. A tentativa seguinte foi formar uma dupla sertaneja, chamada Doni e Domini, outra aposta que fracassou. As portas da mídia se fecharam, os holofotes apagaram e o vencedor do BBB foi desaparecendo da memória do público. Domini também enfrentou polêmicas e condenações por agressão ao longo dos anos, o que prejudicou ainda mais sua imagem pública. Com dificuldades para sustentar a família, acabou se afastando completamente do mundo artístico. Hoje, longe do glamour da TV, Domini leva uma vida simples. Vive com sua esposa e 5 filhos e se sustenta como funcionário público. Foi nomeado assessor na TV Alego, TV da Assembleia Legislativa de Goiás, onde também apresenta um programa de entrevistas. Seu salário atual gira em torno de R$ 6.000 mensais. Da fama repentina para a realidade dura, Domini é mais um nome que entrou no imaginário brasileiro como exemplo de alguém que teve tudo nas mãos e perdeu tudo. Quem viveu os anos 80 lembra bem do furacão chamado Menudo. A boy band porto-riquenha arrastava multidões histéricas por onde passava, e um dos rostos mais carismáticos daquele grupo era Roy Rosselló. Jovem, bonito, carismático e com uma energia contagiante, Roy rapidamente virou um dos ídolos adolescentes mais populares da América Latina, inclusive no Brasil. Durante sua fase com o grupo, Roy participou da gravação de 8 álbuns, que juntos somaram mais de 24 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Só com o Menudo, acumulou mais de 10 discos de platina, números que na época eram sinônimo de cachês milionários, fama internacional e uma vida de puro luxo. Mas o que parecia ser o começo de uma carreira brilhante se perdeu com o tempo. Em 1986, Roy deixou o Menudo para investir na carreira solo e até chegou a atuar como ator. Também ganhou os holofotes ao namorar a apresentadora brasileira Mara Maravilha, com quem se casou em 1987. Mas o casamento durou pouco e sua imagem começou a se apagar da memória popular. Com o passar dos anos, Roy se afastou da mídia, tentou seguir a vida longe dos palcos e apostou em empreendimentos próprios. No entanto, as decisões financeiras não foram suficientes para manter o padrão de vida que a fama lhe deu. Em 2014, vivendo dificuldades econômicas, aceitou participar do reality A Fazenda. Mas no meio do programa, seu passado bateu à porta. Roy teve a prisão decretada por não pagar pensão alimentícia, sendo levado pelas autoridades, enquanto ainda estava confinado. 2 dias depois, ele conseguiu pagar o valor devido e voltou ao jogo, mas não durou muito. Foi eliminado na 3ª semana. Tentando dar uma guinada, abriu uma lanchonete com a esposa em Porto Alegre, mas o negócio também não foi para frente. Hoje, Roy atua como missionário religioso, tentando reconstruir sua vida em paz, longe dos escândalos, longe das câmeras, mas também longe do brilho e do conforto que a fama e os milhões de discos vendidos um dia proporcionaram. Em entrevista impactante, ao ser perguntado sobre o que restou de todo aquele sucesso, Roy respondeu: "Todo esse dinheiro que eu ganhei, quanto eu tenho hoje? 2 milhões da época do Menudo. Nada. Não tenho uma casa que seja minha." Se você viveu o final dos anos 90 e começo dos 2000, com certeza ouviu, e muito, a música Morango do Nordeste. A canção estourou no Brasil inteiro, tocava em todas as rádios, festas e programas de TV. E o nome por trás do sucesso, Lairton e seus teclados, o cantor maranhense, que caiu nas graças do povo com seu estilo simples, romântico e marcante. O hit vendeu mais de 350 mil cópias, o que naquela época era um feito gigantesco. O sucesso foi tanto que a música chegou a ser regravada por outras bandas, como o grupo Cara Metade,
ganhando ainda mais popularidade. Surfando na fama, Laerton lançou mais de 20 CD ao longo de sua carreira. Só que nenhum deles chegou sequer perto do sucesso arrebatador do primeiro. O brilho do Morango do Nordeste foi intenso, mas também muito curto. Com o tempo, os convites para programas de TV pararam de vir. As rádios deixaram de tocar suas músicas e os shows, que antes lotavam casas de espetáculos, foram sendo reduzidos a pequenas apresentações no norte e nordeste do país. A média, 3 ou 4 shows por mês, bem longe da agenda lotada dos tempos áureos. Laerton chegou a justificar essa pausa nos palcos como uma decisão pessoal, por estar desgastado. Mas o público sabia. O cantor que um dia foi símbolo de sucesso já não era mais chamado com a mesma frequência. A fama virou lembrança. Hoje, aos 51 anos, Laerton vive em sua cidade natal, longe dos holofotes e dos grandes palcos. Mas ele não desistiu da música. Apesar das dificuldades, continua cantando e se apresentando de forma mais modesta, mantendo viva sua paixão pela arte. Se no passado ele conheceu o sabor do sucesso em escala nacional, hoje encara uma realidade bem mais simples, reflexo de como um único sucesso pode ser ao mesmo tempo bênção e armadilha. O que vimos até aqui foi mais do que uma simples lista de celebridades que perderam tudo. Foi um retrato cru da realidade por trás do brilho da fama. São histórias de sucesso meteórico, de aplausos calorosos, de multidões cantando em coro, seguidas por quedas silenciosas, contas vencidas, portas fechadas e, muitas vezes, esquecimento. Esses nomes, de Perla a Bartô Galeno, de Chimbinha a Pepe e Neném, viveram o auge do estrelato. Venderam milhões de discos, lotaram estádios, dominaram rádios, programas de TV e fizeram parte da trilha sonora de muita gente. Gente simples como eles, gente que acreditou que a fama era para sempre. Mas a vida deu suas voltas. Má gestão, confiança demais em empresários, vícios, decisões ruins, brigas judiciais, crises pessoais e até doenças. Tudo isso ajudou a transformar fortunas em dívidas e mansões em pensões. Muitos desses artistas não tinham preparação financeira, nem apoio psicológico para lidar com a fama, e muito menos com a perda dela. E o que restou, em muitos casos, foi a esperança de um recomeço, seja em uma chácara, em um cargo público, em trabalhos humildes ou até em pedidos públicos de ajuda. Fica o alerta e a reflexão. A fama pode ser generosa, mas é quase sempre passageira. E quando ela vai embora, o que sobra é a vida real. Por isso, mais do que talento, quem busca o estrelato precisa de estrutura, rede de apoio, planejamento e talvez um pouco de sorte também. E você, já conhecia todas essas histórias? Qual mais te chocou? Comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos e se ainda não se inscreveu no canal, tá na hora. Porque aqui a gente mostra a verdade, sem maquiagem, sem Photoshop e sem filtro. Até o próximo vídeo. E que a gente nunca esqueça, do luxo ao lixo é um pulo. E aí, você esperava que esse cantor, essa cantora famoso aí, hoje não estivesse, não tem mais nada, não tem mais dinheiro, não tem nem onde morar? Cada um, né? A Perla, por exemplo, você imaginava da Perla, você imaginava do pessoal do Cara Metade, do Polegar? Hã? Você imaginava isso, que eles não têm onde morar? Pois é, né? Aqui tá tudo explicado para você. Esses cantores que hoje perderam tudo. Nem a fama, sempre, um dia ela acaba, como o dinheiro também acaba, né? Então aí você assistiu aí hoje um Fábio e Você super especial aqui, só que eu advirto para você, em semana que vem tem um convidado aqui bombástico da política de Barueri, ele faz parte da política de Barueri e ele prometeu falar muita coisa aqui, como eu disse, hein? Ele falou, só vou se eu puder falar
o que eu puder. Eu falei, aqui tá tudo liberado. Então confira na próxima quarta, às 8 da noite, ao vivo, aqui no Fábio e Você, hein? Bom, gente, ó, a gente vai terminando o Fábio e Você de hoje, dessa quarta-feira, agradecendo a sua audiência. Obrigado pelo carinho. Se inscreve no nosso canal, vem fazer parte do grupo FVB aqui, que a gente tem um podcast diferente. Amanhã tem o nosso querido Bielzinho, que vai estar aí à frente do Fala Meus Boleiros, com um super convidado para você ao vivaço, aqui na tela do grupo FVB Comunicações. E eu te espero às 5 da tarde no STV News. Ó, beijo no seu coração. Quarta-feira que vem, então, o convidado bombástico aqui no Fábio e Você. Eu tô te esperando aqui com a gente. Até quarta-feira que vem e a gente se vê. Tchau,